Bem-vindos, eu quero começar essa live orando com você. Hoje o tema da nossa live é definindo os alvos para você alcançar o seu propósito. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o propósito. Como é que a gente faz para alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Como é que a gente faz, né? Temos que estabelecer alvos, estratégias para que a gente possa viver o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Você sabia que você tem um propósito específico para viver? Você sabia que Deus te criou para viver algo que somente você pode viver nessa terra? Existem pessoas e lugares que estão esperando você se manifestar nessa terra para serem salvos, sabia? Então vamos orar para que o Espírito Santo nos revele, nos mostre aquilo que Ele tem para nós essa noite através dessa live? Espírito Santo de Deus, nós queremos orar a Ti, Senhor, e Te agradecer, Senhor, por mais uma quarta-feira aqui na Tua presença, usando as redes sociais para ministrar a Tua palavra. Eu agradeço pela vida de cada um, Senhor Jesus, que tem entrado nessa live, que tem sido edificado através desse momento. Pai, onde essa palavra chegar nesta noite, quem visualizar, quem vê depois dessa mensagem, que possa receber do Espírito Santo o discernimento, o entendimento, que ele possa ser ministrado pelo Espírito Santo nesta noite. Amém. Amém. Bem-vinda, Robelândia, Daniela, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei, o nosso tema hoje é definindo alvos para se alcançar o propósito. E eu quero ler com vocês a passagem que está no livro de Filipenses, capítulo 3, e versículos de 13 a 14, amém? Então, você que tem aí a sua Bíblia, né? Você que acompanha a nossa live sabe que a gente usa bastante a Bíblia. Você que tem sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra aí no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos de 13 a 14. É um versículo muito lindo e também muito conhecido, do apóstolo Paulo. Olha só o que diz a palavra. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, olha o posicionamento aqui do nosso apóstolo Paulo. Ele sabia do que estava pela frente. Ele deixou o passado dele lá muito bem resolvido ali atrás. Ele já não olhava mais para o passado. Ele tinha consciência do chamado dele. Ele tinha consciência do propósito dele. E o que é que ele fez? Ele disse, olha, deixando as coisas para trás e olhando para frente, eu quero dizer que eu sigo para o alvo, a fim de ganhar o quê? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia do alvo que ele tinha para conquistar e ele sabia que a recompensa dele era algo celestial, algo que não era desse mundo, né? Então, que chamado é esse? Que propósito é esse? E por que estabelecer alvos para alcançar esse propósito? Então, estabelecer alvos é muito importante para você chegar em qualquer objetivo de sua vida. Nos nossos propósitos específicos, também é muito importante a gente estabelecer alvos, né? Então, por exemplo, você tem um alvo de emagrecer 10 quilos, né? Esse é seu objetivo, emagrecer 10 quilos. E o que é que você vai fazer para alcançar esse objetivo? Você vai colocar metas, alvos a serem alcançados, né? Então, você vai estabelecer a cada um mês, eu vou emagrecer
3 quilos, eu vou eliminar esse tipo de alimentação, eu vou começar a fazer academia. São passos que irão te fazer chegar ao objetivo que você espera. Então, estabelecer alvos é estabelecer estratégias, passos, a caminhada até chegar ao seu destino final. E o pastor David Young Chun, pastor da maior igreja da Coreia do Sul, ele tem uma frase muito inteligente sobre essa questão de propósitos e alvos. Ele diz assim em um de seus livros: a exigência primordial para ter verdadeiro crescimento ilimitado, é estabelecer alvos. Tá vendo como é importante? Até na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, é necessário a gente estabelecer alvos. Um exemplo é, se nós queremos ter uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo, se nós queremos conhecer profundamente, ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, um dos alvos que a maioria de nós estabelece é estabelecer jejum, tempo de oração, tempo de leitura com a Bíblia. Isso são passos, são metas para que a gente alcance esse objetivo, né? De estarmos ali num relacionamento profundo, num nível de revelação profunda com Deus. E é muito importante estabelecer esses alvos, estabelecer essa caminhada até chegar ao seu propósito. Eu não sei se você tem consciência de que propósito específico você tem na sua vida. Talvez você é uma pessoa que sente em seu coração um profundo chamado para viver algo específico, seja na vida espiritual, seja na vida ministerial e seja na vida profissional, secular e familiar. A gente precisa ter propósitos estabelecidos. Eu não sei qual é o seu propósito específico, eu sei qual é o meu propósito, né? Em cada uma dessas áreas, eu sei aonde eu quero chegar. E você já estabeleceu esse objetivo? Você já estabeleceu esse propósito em cada área de sua vida? É muito importante você saber onde você quer chegar. Porque se você não souber qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, aí fica muito difícil você estabelecer alvos para conquistá-lo. Então, o primeiro passo aí é você buscar em Deus esse propósito. Se você não tem isso definido, você precisa buscar em Deus esse propósito para que você venha viver realmente a plenitude de Deus em todas as áreas de sua vida. Na minha área profissional, por exemplo, o meu propósito é ser uma grande empresária e investir no reino. Levantar pessoas empreendedoras que também tenham essa visão de investir no reino. Esse é meu propósito na minha área profissional. Na minha área familiar, é ser uma mãe exemplar, né? E assim vai. Você tem que estabelecer propósitos em todas as áreas de sua vida. E quando você tem esse propósito estabelecido, por exemplo, no apóstolo Paulo, ele tinha um propósito, pregar aos gentios, e ele sabia que a recompensa do que ele ia fazer era celestial. E ele tinha alvos e metas para alcançar esse propósito. E eu quero mostrar para você que você necessita estabelecer alvos. Para você estabelecer alvos, é necessário você tomar 4 atitudes. Primeiro, anote aí, pegue um papel e uma caneta. É necessário você estabelecer 4 atitudes. Primeira atitude para você estabelecer alvo. Estabeleça alvos específicos, alvos mensuráveis e concretos, alvos que são capazes de serem realizados. Não venha estabelecer alvos que você sabe que humanamente você não consegue fazer, porque isso vai fazer você se frustrar e até mesmo colocar você num sistema de procrastinar. Então, não é isso que você tem que fazer. Então, estabeleça metas e alvos que sejam mensuráveis, que sejam capazes de você fazer. Nem que essas metas iniciem como metas pequenas e simples.
E depois, gradativamente, você vai estabelecendo metas e alvos maiores, né? Com um grau de dificuldade maior. Mas eles precisam ser concretos, eles precisam ser coisas atingíveis, tá? Para que você não se frustre. Por exemplo, se você tem um chamado, se você tem um propósito de ser missionário lá na Inglaterra, o que é necessário para você ser missionário na Inglaterra? Você precisa falar fluentemente inglês, você precisa ter pelo menos uma situação financeira equilibrada para você se manter e ser aceito no país, né? Você tem que ter alguns recursos para se manter naquele lugar. Você tem que ter, por exemplo, conhecimento com pessoas locais para te dar o apoio que você precisa. Como você vai fazer para resolver essas situações, para você viver seu propósito? Primeiro, vai se matricular numa aula de inglês, né? Você vai estudar o inglês durante um ano até se preparar para ir viver o seu propósito na Inglaterra. Você vai procurar fazer amizades com pessoas que já moram lá, com missionários que já moram lá, né? Com pessoas nativas da região. Você vai se capacitar para exercer o ministério de ser missionário, vai aprender a tocar um instrumento para você dirigir louvor, vai estudar teologia para ministrar a palavra. Então, vai ter várias fases que você vai precisar viver e construir para que você venha viver esse propósito. Você não pode simplesmente querer viver um propósito e não se preparar para vivê-lo. Então, isso são metas específicas, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Quem entrou agora, estamos falando sobre propósitos e alvos. E o segundo ponto aí para que você possa estabelecer alvos é sonhar. Gente, não precisa pagar nada para sonhar. Então, se for para você sonhar, sonhe grande. O nosso Deus, ele pode fazer coisas impossíveis. O nosso Deus quer que você enxergue aquilo que ele enxerga. Se Deus vê potencial em nós, nós também temos que ver potenciais em nós. Então, se eu vou sonhar com a minha empresa, eu tenho que sonhar que a minha empresa vai ser grande, que eu vou conquistar isso, que eu vou chegar nisso, que eu vou chegar a altos níveis no meu negócio. Você não pode ter uma mente limitada. Deus quer que você sonhe coisas grandes, não coisas grandes que te levem a um pensamento grandioso, de vaidade, né, de orgulho. Não é isso. Sonhar grande é você sonhar ao ponto de você se sentir realizado. E você pode se sentir realizado com coisas simples, tá? Então, sonhar grande, sonhar a respeito desses alvos, desses propósitos, não é você sonhar com riquezas, com altos padrões, não é isso. É você sonhar propósitos que te realizem, tá? Então, é muito importante você sonhar sobre cada um desses alvos, né? Se um dos seus alvos é estudar uma aula de inglês, então comece a sonhar, olha, eu já me vejo que eu tô ali num cursinho de inglês, eu já vejo, eu tô orando, eu já vejo que Deus está gerando as finanças necessárias para me pagar aquele curso de inglês, né? Então, um dos fatores essenciais para que os sonhos se realizem é gerá-los em oração. Porque o sonho, ele manifesta a nossa fé, né? Então, você começa a sonhar, gerar em seu coração esse sonho. E aí, você começa a orar nesse propósito e fazer com que esse sonho seja gerado em oração através da sua fé. Então, se você ora para que ele venha a existir, Deus vai criar situações para que esses sonhos aconteçam. Então, sonhe sobre esses alvos, sonhe sobre esses propósitos. Terceiro passo aí para você anotar: compartilhe seus alvos e seus sonhos, suas metas, tá? Compartilhe. Eu sei que muita gente prega aí que você não deve falar dos seus sonhos para ninguém, né? Tem até um louvor que diz: não conte seus melhores sonhos a ninguém. Verdade. Mas você precisa sim compartilhar seus sonhos, mas você vai compartilhar seus sonhos com pessoas que têm a mesma mentalidade de sonho com você.
com pessoas que são idôneas, sábias, que podem acrescentar nesse compartilhamento sabedoria, instruções e críticas que também vão te ajudar a crescer, que também vão abrir teus olhos. Então, você vai ter que saber escolher quem são as pessoas que irão ouvir desse compartilhamento, ouvir desses sonhos. Então, é importante você procurar pessoas idôneas para compartilhar seus sonhos. Às vezes, as pessoas, elas acabam enxergando coisas que você não enxerga, né? Dificuldades que você não vê. E, às vezes, eles podem até te dar algumas instruções que irão facilitar esse sonho a vir a existir. Então, não seja uma pessoa tão retraída assim, não guarde tudo para você, compartilhe seu sonho, contagie as pessoas com os seus sonhos, porque a tua alegria, os teus sonhos, eles podem contagiar outras pessoas a sonhar também. Então, seja um motivador de sonhos, né? Compartilhe com alegria aquilo que você tem e permita que outras pessoas sejam contagiadas aí e que outras pessoas possam a sonhar a partir daquilo que você compartilhou. Outro ponto importante, né, sobre estabelecer alvos. Espere para o cumprimento dos seus alvos. É muito necessário a gente saber esperar. É muito necessário. Por quê? Há um tempo, há um processo para todas as coisas. Então, a gente tem que entender em que processo nós estamos. Se o meu propósito é chegar aqui, é sair de Mossoró e chegar lá no Amapá, na minha terra natal, eu tenho que passar por vários pontos, por várias estações, né? Dependendo do tempo o transporte que eu escolho, tudo isso é uma trajetória. Então, na nossa vida, no cumprimento do chamado e do propósito, também é assim. Tem estações, tem paradas, tem coisas que se modificam no decorrer da caminhada. Então, você precisa entender que você precisa saber esperar o tempo do Senhor e aprender a viver esse momento de espera. Nesse mundo em que a gente vive, né? É um mundo tão acelerado. A gente vive numa ansiedade para conquistar. O Espírito Santo fala conosco de forma tão profunda sobre um propósito específico na nossa vida. E aí a gente fica tão animada, tão motivada. E aí a gente acaba deixando a ansiedade tomar conta do nosso coração. Quando a gente vê, a gente já tá tão ansioso por aquilo, a gente já fica inquieto, a gente já não consegue esperar. E a gente começa a questionar Deus. Meu Deus, o Senhor prometeu aquilo. Pai, e o teu chamado na minha vida? Quando irá se cumprir? Quando irá acontecer? Há um tempo determinado para todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Você precisa entender que você precisa viver o tempo de espera. Que tempo de espera você está vivendo hoje? Que estação da vida você está vivendo hoje? O que esse tempo está gerando em você? Está gerando preparo e transformação? Ou você está gastando esse tempo com reclamação, com murmuração? Ou está deixando esse tempo se perder? Passar na sua vida sem gerar nenhuma produtividade em você? Aprenda a viver cada estação. Aprenda a se modificar, a se evoluir em cada estação. Porque esse tempo, o propósito desse tempo de espera em nós é gerar em nós capacitação. É gerar em nós conhecimento, sabedoria, né? Então, quando a gente consegue viver esse tempo com muita produtividade, a gente se capacita muito. E aí as coisas se aceleram para que a gente chegue ao lugar onde o Espírito Santo determinou para a gente chegar. Então, viva esse tempo com intensidade. Se permita viver esse tempo com intensidade, tá? Espere em Deus todas as coisas. E sobre essa questão de alvos, sobre saber viver, ter propósito, um dos nossos maiores exemplos é o próprio Cristo Jesus, né? Ele tinha consciência do seu propósito na terra. Em João, capítulo 17, versículo 4, ele disse assim: Eu te glorifiquei na terra, ó Deus, consumando a obra que me confiaste para fazer.
Ele sabia que o propósito dele era glorificar a Deus na terra. E para ele fazer isso, ele teve que estabelecer um alvo. Qual era o alvo? Morrer na cruz, né? Esse era o alvo dele. Morrer na cruz para cumprir a promessa do Senhor e para glorificar a Deus nessa terra. Então, ele tinha um objetivo. Ele veio nessa terra predestinado a esse objetivo. E como a gente viu, o apóstolo Paulo também tinha esse objetivo. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia para o que ele foi chamado. E ele até fala em 2 Timóteo 4:7, aquele versículo que todos nós conhecemos. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, quando ele chegou lá no momento do propósito dele, quando ele chegou no final da sua jornada, ele conseguiu contemplar que ele foi bem sucedido no seu projeto, que ele completou a carreira dele, que ele chegou lá no final da vida e ele disse, olha, tudo aquilo que Deus me mandou fazer, eu fiz e fiz bem feito. E estou aqui recebendo a glória eterna do Pai, né? Então, você já parou para pensar? Quando você estiver diante de Deus, será que você entende que você vai chegar diante de Deus? E se Deus te perguntar, meu filho, você cumpriu o teu propósito na terra? Você cumpriu, você viveu a vida que eu desejei que você vivesse? Todos nós temos um propósito, todos nós temos um propósito específico. Você tem vivido isso? Você tem se permitido viver isso? O que você tem feito para esse propósito acontecer? Quais são os alvos, as estratégias, quais são as metas que você tem levantado para que isso aconteça? É sobre isso que eu quero que você reflita. Deus, ele tem um chamado para nós, mas a gente precisa ter uma motivação e uma ação para esse chamado acontecer. Ai, Deus vai me levantar como uma pastora. Eu tenho promessa de Deus para ser uma pastora. Enquanto isso, você fica lá no banco ou só lá na sua casa esperando um dia a promessa acontecer. O que você tem feito para que esse caminho seja aberto, né? Ah, Deus tem um chamado para você pastoral. Deus tem promessa. Você sente que esse é seu propósito, ser uma pastora. Então, o que você pode fazer? Vá se capacitar. Vá estudar um método teológico, vá viver uma vida de oração, vá se capacitar, vá aprender mais, vá ler, vá aprender a tocar um instrumento, vá aprender dons que vão ajudar você a desenvolver esse ministério pastoral. Isso é estabelecer metas e propósitos para viver o propósito. Eu não sei qual tem sido o seu propósito, mas o que você tem feito para que ele venha a ser realizado em sua vida? É muito necessário você entender. E eu quero mostrar para vocês aqui a diferença entre alvo e intenção. Alvo é meta traçada, né? A gente tem aquele brinquedinho lá do alvo. Qual é o nosso objetivo? É atingir lá no meio, bem no meio. A gente pode atingir nas laterais, até pode, mas o objetivo específico é atingir o meio. Então, alvo é você ter uma meta, um objetivo a ser alcançado. E esse alvo, essa meta, ela tem tempo definido para ser feito. Ela tem hora, ela tem momento, é algo mensurável, é algo que você é capaz de realizar num determinado tempo, num determinado lugar. Intenção é muito diferente de alvo. Intenção é você querer fazer algo, mas você não tem ação para fazê-lo. Intenção é você desejar fazer, mas na verdade não faz e não viabiliza nada para que isso seja feito. E eu creio que tem muitas pessoas que às vezes têm uma intenção de trabalhar para Cristo, tem uma intenção de um dia conquistar alguma coisa e acaba que não conquista nada, acaba que não faz nada para Deus, né? Eu acho que Deus deve estar cansado de muitas pessoas cheias de boas intenções. Na verdade, Deus ele não quer a sua boa intenção. Pelo contrário, ele quer a sua boa ação. Ele quer que você se levante, tome atitude e faça aquilo que ele te mandou fazer.
Chega de boas intenções. Tá na hora da gente arregaçar a manga e ter boas ações. Deus, ele quer começar a despertar as pessoas para viverem esses propósitos específicos. E o meu propósito específico e o seu propósito específico tem um único objetivo: glorificar a Deus nessa terra, estabelecer o reino dele nesta terra. O meu propósito específico, tudo que eu for fazer é com um único objetivo: estabelecer o reino de Deus na terra. Então, será que você consegue compreender que o seu propósito, o nosso propósito como cristãos é esse: é estabelecer o reino de Deus na terra. Então, se eu for bem-sucedida no meu propósito específico, eu estou cumprindo esse chamado. Eu estou fazendo aquilo que Deus me designou a fazer. Se o meu propósito é ser uma empresária que estabeleça o reino de Deus no mundo empresarial, e se eu chegar nesse propósito, eu cumpri o propósito eterno de Deus, que é manifestar o reino de Deus na área dos negócios. Se você, na área ministerial, foi comissionado por Deus para estabelecer o reino de Deus ali, no monte da igreja, né, na área da igreja, e você cumpriu esse chamado, você cumpriu o propósito eterno. Nós fomos chamados para isso, para estabelecer o reino de Deus, não somente na nossa vida espiritual, mas em todas as áreas. Nossa vida deve ser para isso. Então, chega de boas intenções. Deus quer boas ações. Deus quer que você se levante, Deus quer que você se ergue, Deus quer que você faça. Estabeleça alvos, metas, para alcançar os objetivos que vão te levar a cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Isso é muito necessário. Não queira viver um propósito se você não está disponível a agir para que ele se manifeste. Hoje eu estou aqui nessa live. Para mim é um alvo do meu propósito. Estar aqui falando para vocês é um alvo do meu propósito. Qual é o seu alvo para alcançar o seu propósito? Então, o tema da live, como eu falei para vocês, é definindo alvos para que você possa viver o propósito do Senhor. Há um tempo para viver cada uma dessas etapas. Você não pode ficar mais esperando. Não há tempo mais para esperar, você sabia? Não há tempo, a volta de Cristo está próxima, eu creio nisso. Nunca vou duvidar. O Senhor está voltando, querido. E o que você tem feito para Ele? O Senhor está voltando, você quer chegar diante do altar do Senhor de mãos vazias? Porque Ele vai te cobrar aquilo que Ele te entregou. Ele vai te cobrar porque Ele fala no teu coração aquilo que você tem que fazer. O Senhor ministra no teu coração aquilo que é para você fazer e você não tem feito. Não queira chegar de mãos vazias diante do Senhor. Estabeleça propósitos. Viva cada etapa da sua vida. Se capacite para viver o propósito de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus. E deixando aqui a nossa conclusão para você nessa noite especial, falando sobre propósitos e alvos. É muito importante que você entenda a preciosidade do tempo. O tempo é algo muito precioso. E ele deve ser usado com muita sabedoria, né? Pois o tempo ele passa e ele não volta, né? Então, o maior investimento da sua vida, você deve investir o seu tempo no reino de Deus. E esse reino ele tem que ser manifestado em todas as áreas da sua vida. Você tem que investir tempo no reino de Deus. Não perca seu tempo com coisas que não vão te edificar, que não vão te capacitar, que não vão te preparar. Não perca seu tempo. Viva, que seu tempo seja para você estabelecer metas e alvos para alcançar esse propósito. A palavra de Deus diz lá em Salmos 90, versículo 12, assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.
É muito importante a gente aprender a ter essa sabedoria. E ela vem com o tempo. Ela vem com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. Por isso que eu disse para você lá no início, esse período aí de tempo até que você chegue lá no propósito que Deus estabeleceu para você, é um período de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, para que você viva plenamente aquilo que Ele tem para você. E eu quero deixar para você uma frase para você refletir nesta noite sobre esta mensagem que nós tivemos hoje com o Espírito Santo. Essa frase foi dita pelo pastor Abe Huber, um pastor muito sábio. Ele foi muito feliz em colocar essa mensagem. Eu vou ler para vocês. A maior tragédia da vida de alguém não é alguém que teve uma vida curta e morreu antes da hora. A maior tragédia é aquele que viveu uma vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. Deus não quer que a sua vida seja em vão. Ele não morreu na cruz para você fazer a morte dele ter sido vã. Ele não morreu na cruz para isso. Ele morreu para que a sua vida fosse abundante, para que você também tivesse a chance de manifestar o reino de Deus. Foi para isso que ele morreu. Você está vivo hoje, e se você está vivo é porque Deus ainda tem propósito. Não queira morrer sem cumprir esse propósito. Pelo contrário, Deus ainda te deu vida. Então vive esse propósito. Cumpra esse chamado. Não perca seu tempo. Que a sua vida seja para manifestar o reino de Deus. Que o seu propósito, o seu chamado seja para manifestar o reino de Deus na terra. E eu quero orar por você, quero declarar sobre você que você venha viver essa vida abundante, que você se realize cumprindo o chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida. Que você consiga viver cada etapa desses alvos, dessas metas, desse tempo que é necessário. Que você viva plenamente cada etapa e que esse processo gere em você crescimento, amadurecimento e que você chegue ao ponto do final da sua vida e que você possa falar que nem o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou hoje cumprindo o meu propósito, independente de todas as dificuldades. E você, o que você está fazendo? Qual meta você está estabelecendo para viver esse propósito? Viva seu chamado, viva seu propósito. Amém? Quero orar agora por alguns pedidos de orações. Eu sempre coloco na live. Se você tem algum pedido específico, eu estarei orando agora em um momento de oração intercessória. Quero orar aqui por uma irmã que disse para mim que estava com uma virose, que estava muito mal, tá bom? Quero orar por ela, quero orar por você também que entrou aqui nessa live. Se você tem um pedido específico, pode colocar seu nome no chat. Nós estaremos orando agora neste momento. Vamos orar. Senhor, eu abençoo, Pai, cada um dos meus irmãos que estiveram aqui comigo em mais uma live para a glória do Senhor. Quero apresentar, Pai, a vida da tua filha, Pai, a irmã que me pediu, Senhor Jesus, uma oração. Eu declaro sobre ela cura, Pai. Ela está acometida dessa enfermidade, dessa virose, um quadro gripal muito forte. Mas eu quero pedir, Senhor, que a tua mão agora venha visitar ela e levar ela a cura, Pai, as vitaminas que ela necessita, Pai. Que ela venha se sentir muito melhor agora, Senhor Jesus. Que o Senhor leve ali a restauração sobre a tua filha por completo. Eu oro, Senhor Jesus, por cada um que esteve aqui na nossa live, Senhor Jesus. Cada um dos irmãos, das irmãs que entraram, Pai. Eu abençoo a Emily, o Daniel, a Vanessa, o Berg, a Lore, Senhor, a Cleonice, Senhor Jesus, a Robelândia, meu Deus, todas as pessoas que entraram aqui, a Daniela, o Mateus, Senhor, a Mara, a Rita, Senhor Jesus, Pai, a Lumelo, Senhor Jesus, todas as pessoas, Jussara, Raul,
Carlos, a Jéssica, Senhor. Eu abençoo a Aline, a Renata, a Fabiana. Deus, todas essas pessoas que foram alcançadas por esta palavra, que essa palavra gere fruto em seus corações, que eles sejam despertados para viver o propósito eterno do Senhor. Visita suas famílias, aqueles que necessitam de cura, de provisão, de libertação. O Senhor é o Deus que ouve as orações, que atende os pedidos. O Senhor é o Deus que está com as mãos, Senhor, estendidas para abençoá-los. Que essa bênção também alcance todos aqueles que serão ministrados por esta palavra, Senhor. Nos meios, Senhor Jesus, das mídias sociais, Pai. Em nome de Jesus, que haja um despertamento da tua igreja, um despertamento dos teus filhos, Senhor, para viverem o propósito eterno do Senhor. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu agradeço por cada um que esteve aqui. Eu creio muito que essa palavra foi lançada em terra fértil. E mais uma vez eu quero lembrá-los que toda quarta-feira estaremos aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor para o seu coração, para o meu coração e para o coração de todos aqueles que serão alcançados por essa semente. Agradeço muito. Se precisarem de oração, estamos aí disponível. Pode entrar em contato com a gente pelo direct e que o Senhor venha abençoar a sua vida. Tenham todos uma ótima noite. Durmam na paz do Senhor. Meditem nessa palavra e que ela gere transformação em você. Graça e paz, um abraço e até a próxima quarta. Não esqueçam, vocês têm um chamado, um propósito. Vivam esse chamado. Deus abençoe a todos. Até a próxima.